Somos 24 de setembro. O senhor prefeito municipal, Jair Teixeira de Rezende, tem a satisfação de tornar público à população de Mar de Espanha que, após sucessivos obstáculos já transpostos, está fundada no município a Escola de Aprendizagem Musical, Banda de Música e Coral 24 de Setembro, criada pela Lei Municipal número 666, de 18 de maio de 1988. As inscrições encontram-se abertas na Prefeitura no seu horário habitual de expediente. Conclamamos, portanto, os jovens de nossa comunidade a não perderem esta oportunidade de, com isso, ingressarem futuramente em entidades públicas civis, militares, tais como Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Aeronáutica, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, já na graduação de terceiro sargento músico e com promoções até o posto de capitão. O início das inscrições será a partir do dia 1º de agosto de 1988 e o encerramento no dia 31 de agosto de 1988. Bom, para contar a respeito dessa história da criação, nós precisamos reportar algumas pessoas, né, da época de 1988, que foi a data quando ela foi criada. Especificamente no dia 18 de maio de 1988. Ela foi idealizada pelo então coronel Geraldo dos Santos, coronel reformado do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, mardispanhense e muito amigo do prefeito na ocasião, o senhor Jair Teixeira de Rezende. O coronel Geraldo, por ser mardispanhense, sempre teve um olhar para os jovens de Mar de Espanha. Então ele procurou Padre Wilson, procurou o senhor Jair, né, Teixeira, alguns outros amigos, como o senhor Leal, para idealizar como que poderia ser feita uma escola para que os alunos aprendessem música para ingressar na carreira militar. Então eles se reuniram, fizeram um estatuto e levaram, né, à Câmara para ser aprovado essa criação dessa banda 24 de setembro. É muito curioso também porque banda, né, 24 de setembro? Foi uma homenagem dada à padroeira da cidade, ao dia que se festeja a padroeira da nossa cidade, que é Nossa Senhora das Mercês. Então, esse grupo de senhores e também senhoras, como a esposa do senhor Jair Teixeira de Rezende, Dona Marina, que é conhecida como a madrinha da banda, que foi uma das grandes incentivadoras também dessa criação. Esse projeto passou então pela Câmara Municipal, todos os vereadores da época aprovaram a criação dessa banda de música, que veio a ter o nome, né, para seu cadastro junto ao CNPJ, para também seu cadastro junto à Secretaria de Educação e Cultura, ela precisava receber um nome mais específico. Então foi dado o nome de Escola de Aprendizagem Musical, Banda e Coral 24 de Setembro. Então,
desde a sua criação até 2004, ela se caracterizava por uma formação militarizada. Por quê? Por influência, né, do seu fundador, que foi o Coronel Geraldo, cujas regras disciplinares, cujo estatuto foi todo feito e obedecido ordens militares. E também os professores que atuavam, né, na frente do ensino teórico e também do ensino coletivo de banda eram militares. Tenho muitas lembranças dos professores, até porque os professores eram daqui, da instituição aonde eu sirvo, que é da Polícia Militar de Minas Gerais. Todos eles músicos da banda de música da Polícia Militar. Sargento Guerra, trompetista. Depois veio o Sargento Guerra e o Sargento Brugger, né, clarinetista. Logo depois teve uma outra fase que estava o Sargento Guerra, que é o trompetista, o Sargento Silas, flautista e flautinista, e o Sargento Lucas, trombonista. O Sargento Lucas ficou por um período bastante grande. Bom, lembrança que eu tenho do Sargento Lucas além dele estar sempre com 2 itens assim que ele sempre usava, que era uma bolsa de couro, tiracola, assim, que ele sempre estava com ela, e uma jaqueta verde. Podia estar sol, frio, que ele estava sempre com aquela jaquetinha verde, ou dobradinha no braço, ou então com ela mesmo. E também, assim, sempre quando chegava pela manhã, ele juntava as mãozinhas assim, ele gostava de um dobrado, né? Juntava as mãozinhas e falava, pô, vamos tocar um dobradinho para esquentar? Aquilo era fala dele mesmo. Quando o subtenente Carlos, uma figura, assim, impressionante, muito disciplinador, né? Muito arrochava mais um pouquinho, né? Ele era um pouco mais sério que o Sargento Lucas. Eles ficavam hospedados ali na pensão da Escaladinha ali, e como era caminho da minha casa para a escola, a gente ia conversando. Às vezes eu passava, olhava e via que tava a cabeça deles lá dentro, assim, pela janela, via a parte de trás da cabeça deles, estavam acabando de jantar, e às vezes eu ficava ali esperando eles, pra gente poder ir pra escola. Tinha um planejamento com as aulas, tinha a preocupação de colocar no quadro muito bem o conteúdo, a letra, a grafia do subtenente. Parecia que ele desenhava as notas musicais. O subtenente Carmo tinha um relógio que balançava, assim, né? O sargento Guerra era mais enérgico e tal. O sargento Lucas, nossa, muito tranquilo, sempre calmo. O sargento Brugger também, sempre uma calmaria e tal, cada um com a sua personalidade, mas eram excelentes professores e excelentes pessoas. E, na época, eu acho que era 15 anos que tinha que ter a faixa etária de idade. Até meu irmão mais novo não tinha idade ainda. A minha mãe foi e conversou na época lá com o Coronel Geraldo. A sistemática, né, a gente tinha que ingressar, tinha que estar na 6ª série, e a gente aprendia música inicialmente só a teoria, né? E um ano depois, que a gente já tinha estudado todo o livro, o primeiro livro da Maria Luísa de Matos Prioli, a gente ingressava na prática instrumental. Os alunos que passavam por todo esse processo de teoria, né, quando chegavam para tocar o instrumento, eles realmente tinham um comprometimento diferente com a música, né, porque claramente eram alunos que estavam ali e não desistir facilmente, né, porque já tinham passado 1 ano e meio praticamente, 2 anos estudando teoria, e tinham um desenvolvimento mais rápido, né? Porém, você tinha um número de desistência muito grande de alunos, né? Evidentemente que esse método, né, antigo era um método muito difícil, né, de você conseguir vencer todo o processo para conseguir chegar na banda de música. E, incrivelmente, isso conseguiu gerar muitos frutos na época, muitos alunos que integraram a banda, depois se tornaram músicos profissionais e tudo, mas essencialmente tinha que ter muito amor à música, muita dedicação para conseguir sobreviver até o final do curso. Esse instrumento não era uma escolha pessoal, era uma escolha da equipe.
dos professores, que viam o quanto o aluno se dedicava ao ensino de música. E eu recordo de algumas reuniões que eles faziam entre o sargento Lucas, o subtenente Carmo, o senhor Leal, que era uma pessoa muito presente também na escola de música, o coronel Geraldo também, quando ia, e eles conversavam um pouco sobre as personalidades dos alunos e também os traços físicos. Eles levavam em consideração. Eles falavam, não posso colocar, por exemplo, o trombone num garoto muito pequeno, com um braço curto, como é que vai ser para ele tocar, levar a vara até o fim? Então eles olhavam também o físico do aluno. E eu me lembro do dia lembro direitinho, lembro do dia em que teve a cerimônia de entrega, né? Esteve presente o prefeito, alguns vereadores, na época o presidente era Coronel Geraldo dos Santos, e ele fazia, né, aquela questão de fazer umas coisas bem organizadas, bem bonitas, uma cerimônia mesmo, e era bem bacana. E se você cometesse algum tipo de infração, você era convidado a deixar a escola, porque ali não era lugar de brincadeira. O meu filho deixou o instrumento cair. Ele passou a trompa para o amigo dele, que é o Wilson, segurar. E naquela correria, aquela coisa lá de crianças, garoto de 14, 15 anos, a trompa caiu e deu um amassado. Aí o professor da época, que era o sargento Lucas, pegou a trompa, guardou ela no armário e falou, deixa comigo que eu vou levar para Juiz de Fora para consertar e semana que vem eu trago, tá tudo bem. Ele pegou, fez isso, só que na semana seguinte ele trouxe a trompa consertada e entregou para o coronel, contou a história para o coronel, falou, aconteceu isso, isso, isso e estou comunicando para o senhor. O coronel não gostou daquilo e pegou, suspendeu o meu filho e o colega dele, o Wilson, por 1 mês de aula. Não podia nem passar na porta da banda, suspenso mesmo, de não poder frequentar, não poder passar lá nem nada. Então aquilo foi uma coisa muito marcante. Os meninos ficaram 1 mês sem poder ir na escola e ficaram muito tristes na época e tal, mas passou, né? Isso é para mostrar a questão da disciplina que a escola tinha desde o início. Então, era disciplina militar mesmo. O presidente era um coronel de bombeiro, os professores eram um sargento da PM de Juiz de Fora e um subtenente, que eram os professores. Então, quer dizer, o aluno ficava mesmo preparado para a carreira militar. A segunda fase, que a gente fez essa divisão para a gente poder entender melhor esse avanço da banda 24 de setembro dentro dessa historiografia dela toda, então nós dividimos de 2005 a 2017. Essa segunda fase foram introduzidas novas metodologias de ensino, que até então, na primeira fase, os nossos alunos estudavam teoria musical por 2, 3 anos, porque nós não tínhamos instrumentos suficientes, né, para ser um estudo coletivo musical. Então, muitos alunos se perdiam nesse estudo teórico e deixavam a escola, já o que não aconteceu tanto nessa segunda fase de 2005 e 2017. Por quê? Além de novas metodologias que foram introduzidas na escola, com um ensino coletivo de instrumentos musicais de banda, por meio da pesquisa de mestrado realizada por então ex-aluno Marco Antônio Toledo. Ele trouxe uma novidade para a nossa escola, que foi o ensino da capo de um músico da Bahia, o Sr. Joel Barbosa, e fez um estudo de pesquisa mesmo
desse método junto à nossa escola. Eu entrei na banda 24 de setembro, na verdade, por um caminho que estava meio que no limbo. Era um momento de transição entre o que era o sistema antigo e o que é o sistema que entrou em 2005 com o Marco, né? Então, quando eu entrei, eu fazia aula de flauta doce de teoria musical. Então, eu tive como professores a Sofia, a Geisa, que dava aula de flauta, e tinha também a Ellen, que eu estudava com ela nesse período todo. Foi uma transição entre Ellen, depois para Sofia e Geisa, não me lembro muito bem a ordem, mas eu lembro que a gente fez primeiro aula de flauta doce, e aí logo em seguida era uma turma muito pequena, assim, de pessoas que faziam aula de flauta doce, mas que era um grupo bastante divertido, e boa parte desses alunos entrou nessa primeira turma do método da Capo. Aprendemos através do método da Capo, que foi o Marco quem levou esse método para a banda, e a gente aprendia a teoria junto com a prática. Foi um método totalmente inovador, né? Porque até então os alunos anteriores, né, primeiro ficavam um bom tempo estudando a parte teórica para depois, né, pegar o instrumento para de fato aprender a tocar aquele instrumento. E o método da Capo proporcionou o aluno a aprender as duas partes em um único momento, teórico e prático. Para entrar na banda, você tinha que ter uma idade mínima, não é? Era 13 anos e tinha que estar cursando a 7ª série. Atualmente, né, é o 8º ano do ensino fundamental. A gente fez um teste em todos os instrumentos que a banda oferecia, né? Trompete, tuba, trombone, saxofone, clarinetes, percussão. E conforme a gente se adequava mais ao instrumento, né, ninguém tinha nenhuma experiência prévia com nenhum dos instrumentos, então de acordo com a afinidade que a gente tinha com o instrumento ali no momento, a gente era selecionado. E isso já avançava muito o processo de ensino, né? Porque a gente já... Era como se o instrumento escolhesse a gente, né? E não a gente que escolhesse o instrumento ali na banda. E dava muito certo, porque logo em seguida todo mundo se apaixonava pelo instrumento que estava aprendendo e evoluía muito rápido. O professor Marco Antônio sempre foi o primeiro professor assim, que a gente teve na banda, geral, né? Que ele que auxiliava praticamente todos os instrumentos, mas o meu professor do meu instrumento, que é o trompete, foi o Steve. Foi com quem eu aprendi tudo de trompete com ele. E também tinha o Adriano e o Jardel, que na época auxiliavam nos seus respectivos instrumentos e também ajudavam em outras horas também, em aulas extras, em alguns outros tipos de aula. A gente tinha também a parte de solfejo de canto a professora Ellen. Maravilhosa, pessoa maravilhosa, incrível. E eu nunca tinha trabalhado com banda, eu acho que seria a primeira vez e eu queria ver como é que era. E como eu gosto muito de dar aula, de ensinar, tanto é que eu trabalho com prazer até hoje, então eu topei. Então eu ia às vezes nos finais de semana, sexta, e ficava lá pro sábado, e a gente trabalhava percepção com os meninos. Meus professores foram o Steve, a princípio, né? Fez a primeira parte ali de teoria com a gente e também já pegando né, o instrumento, o início, e depois Steve foi Jardel e Adriano, que eram os maestros, né? Na época o Steve também, maestros que estavam à frente da banda naquela época. O Marco Antônio era bem bravo, ele pegava bem no nosso pé, mas foi um ótimo professor, foi um excelente professor, ainda mais para mim que estudou clarineta ali na banda. O Marco Antônio foi assim, uma grande inspiração, assim, sempre muita admiração por ele, pela carreira que ele construiu e pelo ensinamento também, pela técnica. Teve também o Adriano. A gente gostava do Adriano porque o Adriano era mais bonzinho com a gente. O Adriano ele passava mais o pano. Já o Jardel também era mais carrasco, ele pegava mais, ele marcava mesmo em cima. Então, o dia que o ensaio era com o Jardel, a gente já ia preparado. Mas excelente maestro também, excelente professor, excelente músico. O Steve me ensinou muito sobre música, né? Coisas que antes eu nem fazia ideia de algumas situações, embora eu sempre estivesse ligada na música.
a gente vai aprendendo cada vez mais, né? E o Steve trouxe isso pra gente, muito gentil, ele era muito companheiro, ele era rígido quando ele tinha que ser rígido, e aí foi caminhando. O Willerson ficava na parte teórica, eu lembro que eram os sábados pela manhã, e também ensinou muito pra gente sobre respiração, coisas assim, que a gente não imagina que um dia a gente tivesse que aprender e que acabou acontecendo quando eu estive na banda. Os professores foram Thiago e o Adriano, que é também regente da banda. Na época a gente tinha poucos alunos, então assim, o mesmo professor era para tudo. Então assim, o Thiago dava um pouquinho de teoria, às vezes pegava um pouquinho do instrumento comigo quando ele vinha de São Paulo. O método da capo ele era muito mais acelerado. Já no primeiro dia de aula a gente já saía tocando 2 músicas bem simples, mas a gente saía tocando berimbau e o samba de uma nota só. Então a gente ali já estava estudando ritmo, já estava estudando percepção musical, prática de conjunto. Tipo, ele englobava todas as disciplinas, né, de uma vez só. Era bastante interessante. E depois a gente ia evoluindo em conjunto, dos ensaios em conjuntos, com muita música regional, música folclórica brasileira, arranjos bem simples, e depois eles iam ficando mais complexos. E ao mesmo tempo a gente tinha as aulas individuais, tanto de teoria e percepção com o Steve, quanto as aulas de, no meu caso, a flauta, as aulas práticas com o Adriano. Já a terceira fase, ela teve início em 2018 e está ainda em curso nos dias atuais. Esse novo método de ensino, ele foi introduzido na escola também por um ex-aluno, que é o que eu já mencionei aqui como participação importante na nossa vida também da escola, que foi a introdução de novos métodos pelo Thiago Ferreira Teixeira. O Thiago, ele trouxe para nós o uso da metodologia de ensino coletivo também, mas por meio do emprego do método essencial Elements. Em 2017, o Adriano chegou para mim e falou que iria encerrar as atividades da banda porque ele não estava dando conta de conduzir, estava com poucos alunos, nada estava funcionando, e eu achei aquilo, assim, me assustou muito, porque da mesma maneira como eu tinha aprendido música na escola e isso tinha transformado a minha vida, eu pensei que esse projeto não poderia parar. Então, naquele ano, a gente resolveu fazer um concerto convidando todos os ex-alunos que se formaram na escola e seguiram carreira como músico, de maneira a criar uma tradição de fazer sempre, todo final de ano, um concerto de fim de ano no jardim central da praça. E foi a partir dessa experiência que a gente resolveu criar uma nova metodologia, uma nova abordagem do ensino coletivo que veio a ser aplicado a partir de 2018. Toda essa sistemática ainda vem sendo desenvolvida, não existe nada fixado. E essa é uma vantagem da banda 24 de setembro, porque a gente pode testar as metodologias e ver o que funciona e o que não funciona a gente vai mudando ao longo do processo. Então nós tivemos a primeira turma em 2018, que durou 4 módulos, e logo em seguida veio a outra turma que começou em 2020, mas logo veio a pandemia e a gente teve que manter todas as aulas virtuais. Então tudo que a gente está vivendo desde 2018 para cá são testes que ainda não estão consolidados, mas que têm apresentado bons resultados. Basicamente, a maior inovação que teve foi que a gente começou a adequar a metodologia para atender a alunos com uma idade menor do que o que vinha antes, né? Então agora a gente atende alunos a partir de 9 anos de idade.
E outra principal mudança que a gente teve é com relação ao repertório. Todo o repertório é construído de uma maneira que os alunos possam tocar as músicas dentro do nível que eles estão. Então a gente começa a trabalhar de uma maneira um pouco mais sistematizada a questão também do repertório. Na banda 24 de setembro, eu aprendi a ter disciplina, compromisso e organização. A melhor lembrança na banda foi quando eu escolhi tocar clarinete. Eu penso que da mesma forma que eu estou me tornando uma profissional da música, outras crianças também podem. A banda tem uma influência muito grande na minha vida, pois ela mudou a forma que eu estudo e vejo a música, me mostrando que é através da música que podemos nos expressar e passar para as outras pessoas o que estamos sentindo. Uma lembrança que eu tenho foi o último concerto antes da pandemia, no final do ano de 2019. Ficou marcado porque, além da minha turma, também tinha outras pessoas de turmas anteriores que tocaram junto. A música é uma coisa que sempre tá abrindo portas, assim, dá pra fazer faculdade de música. Eu sou de Minas Gerais, mas se eu estudar, se eu me transformar em um músico bom, eu posso fazer faculdade de São Paulo, em todos os lugares, assim. E eu entrei na banda 24 de setembro em 2002 pela primeira vez e fui até 2005, em torno de maio mais ou menos de 2005. Em 2018, 2017 para 2018, meu filho entrou na banda. E para apoiá-lo, eu entrei novamente em 2018, né, retornei para a banda. Na época, em 2002 até 2004, nós estudávamos apenas teoria. E logo após pegamos numa flauta e o meu objetivo era tocar clarinete. Então eu peguei o clarinete na metade do ano e eu tive apenas uns 6 meses de aula de clarinete. E o professor na época era o Daniel, né? Ele passava informações recentes para nós. Só que agora em 2018, que eu entrei para ajudar o meu filho, eu entrei na percussão. E hoje eu estou na banda, né, tocando percussão. A banda influencia, ajuda a influenciar, influenciou a mim bastante a ter uma disciplina, a colocar um objetivo na minha vida e principalmente em questão de organização. Somente a primeira aula que tive foi presencial com os integrantes da banda. A pandemia nos levou às aulas online. Ainda assim online conseguimos concluir o método. A gente aprende assim muita cultura, muito compositor que ninguém sabia que existe, a gente está aprendendo. A importância da banda em nossa cidade é muito grande, porque abre as portas para crianças e jovens a sonhar com um futuro melhor. A banda ela influencia e pode influenciar de várias maneiras. Futuramente você pode fazer faculdade de música ou passar em concursos. Assim você seguirá uma carreira musical. A banda tem uma importância para crianças e jovens, pois ela leva a cultura e também ela pode servir de inspiração para essas crianças e esses jovens, pois mostra que a música também é um caminho que pode ser seguido. Os professores, eles incentivam muito nos estudos, seja estudo solo ou no naipe, né? E eles sempre estão disponíveis para nos tirar dúvida, para ensaiar. Eles ensinam com prazer, sem receber R$1, 1 centavo. E dá pra ver que eles têm prazer em passar o que eles sabem pra gente. A banda tem uma importância muito grande na vida de nós jovens, pois nos ensina e investe e acredita em nosso talento. Estudar na banda, além de ser divertido, vai ser os primeiros passos para uma profissão no nosso futuro. Na banda você também recebe muitos incentivos para fazer concursos. Sempre quando sai algum edital, tipo para edital de música, por alguma prova que sai prova externa, ele sempre nos passa. Mudou meu pensamento e agora penso em seguir carreira na banda militar ou fazer uma faculdade de música. Espero que a banda 24 de setembro possa durar bastante tempo para que as pessoas possam ter a mesma oportunidade que eu estou tendo de estudar música.
Coral 24 de Setembro existiu num momento anterior ao método da Capo. Eu me lembro quando a gente tinha aula de teoria musical e flauta doce, a Ellen, que era uma professora de Juiz de Fora, vinha dar aula pra gente e ela montou um coro em Mar de Espanha. Ela tinha bastante prática de coro, ela já trabalhava com isso durante bastante tempo e muitas pessoas de Mar de Espanha que eram cantores na igreja e tudo entraram para esse coro. E ele fez diversas apresentações, inclusive com um repertório bastante complexo para a época, pensando que o grupo não sabia ler partitura nem nada disso, era um coro amador, e foi um momento bastante interessante. Em 2018, quando a gente resolveu ativar a escola, eu fiz a proposta de trazer alguns núcleos de ativação do coro novamente. Então a gente fez algumas oficinas e tudo, e a gente percebeu que dava para se montar o coro. Mesmo eu indo uma vez por mês a Mar de Espanha, a gente conseguiria fazer um coro, claro que não um coro profissional, obviamente, mas a gente conseguiria fazer um coro para agregar mais pessoas da cidade, não apenas jovens de 9 anos, que era a nossa proposta, né? Então o coro ele veio como um espaço agregador, em que a gente não atendia só crianças a partir de 9 anos, mas poderia atender as pessoas mais velhas que sempre quiseram aprender música e fazer música e não tinham esse espaço. A música faz parte da minha vida desde pequena. O meu tio-avô, Joaquim Duarte Gouveia, foi maestro e professor de música aqui dessa cidade. Quando fui convidada para fazer parte do coral, minhas lembranças voltaram e me senti muito bem em participar. E é com satisfação e alegria que faço parte desse coral desde 2018. Eu amo cantar. Sempre gostei de cantar. Aqui em casa, sozinha mesmo, eu fico cantando pelos cantos, canto até no chuveiro. Aí, em 2019, apareceu a oportunidade de ingressar no coral. Eu falei, por que não? Agora chegou minha vez, né? Eu queria ser cantora, vou virar uma diva. Eu sempre gostei de música. Meu sonho sempre foi participar de algum grupo de canto, coral, né? Tentar explorar mais a voz. A importância do Coral 24 de Setembro, para mim, de ter participado, de ter cantado, foi a novidade de cantar de forma coral, né? Porque eu já canto na igreja desde 2007 e nós cantamos como grupo. E aí a novidade foi cantar como coral e também desenvolver uma técnica, né? Porque eu nunca havia tido aula de canto até então, ter essas ilustrações e essas técnicas que o Tiago trouxe para mim. A gente põe em prática o que faz bem para a vida, que é o quê? Cantar. A gente trabalha com a nossa concentração, com a socialização e compartilha alegrias de momentos únicos. A melhor lembrança que eu tenho até o momento foi poder participar da regravação do hino da cidade. Isso para mim foi muito marcante porque eu não estava participando apenas de uma gravação. Na verdade, eu estava fazendo parte da história do município através daquela gravação, né? Tudo que eu melhorei para servir na minha igreja, eu agradeço ao coral. Ele me ensinou muita coisa eu aprendi no coral. E eu compartilho com os meus amigos do coral da igreja que não participam do coral, eu participo dos conhecimentos que o Coral 24 de Setembro me passa. Os ensaios maravilhosos, a integração do grupo, a alegria de quem já canta e estava desenvolvendo uma técnica coral, e os que sempre tiveram vontade de cantar, mas tinham medo, porque cantar se aprende também, né? Então o Tiago trouxe essa novidade. Cantar a gente desliga das situações do dia a dia, interage com outras pessoas. E é uma oportunidade única para a gente aqui, porque a gente não tem acesso a uma aula de música, uma aula de canto, sabe? E ter isso aqui gratuitamente, gente, é um privilégio. Tenho muitas lembranças boas, mas as duas que me marcaram mais foi quando veio um professor que o Tiago chamou para dar 3 dias de intensivo pra gente, foi o máximo, foi muito bom mesmo, a gente aprendeu muito. E quando a gente se dispôs a fazer o espetáculo. Porque eu acho que foi o maior de todos os desafios, porque foram mais músicas, dançar, várias encenações, trouxe muita novidade, então foi uma experiência muito rica para mim. Foi muito boa a experiência de participar, de cantar, e foi muito bom também
estar no palco e receber os aplausos das pessoas que estavam nos assistindo. Me fez sentir assim um artista, ser aplaudida pelo público é um sonho. Quando eu aprendi a minha primeira música, assim, né, de forma, uma música difícil, digamos assim, que eu lembro que a gente ia tocar no 7 de setembro e aí a gente fazia ensaio na rua e eu lembro que eu fiquei muito feliz que eu consegui tocar a música no clarinete na rua, que a música era Love Is All, que o Steve fez uma versão melhorada pra gente, assim. E esse é o meu momento mais feliz, sabe? Porque a gente já entra sonhando de que a gente vai conseguir ou tentar tocar bem o instrumento, né? Então, eu acho que a minha melhor lembrança é essa, de conseguir tocar a primeira música. E mais tarde, minha melhor lembrança foi aprender o hino nacional. Eu lembro que isso na época era completamente assustador pelos alunos mais velhos e acabou dando certo, né? Quando eu fui regente por um dia, poderia dizer assim, né? Regente substituto, nós tínhamos uma apresentação em Senador Cortes e a nossa banda sempre foi uma banda muito pequena em razão do sistema de ensino da época, então era sempre uma banda muito pequena e os regentes me parece que era o Adriano e o Jardel na época, e o Adriano tinha que tocar flauta, porque não tinha outro flautista, e o Jardel tinha que tocar percussão, porque não tinha outro também. E perguntaram, eu era um dos músicos assim também mais antigos, eu acho que ali da época, e falaram, você rege? Não, moleza, qual a dificuldade que tem de reger? Triste engano, né? Dificílimo a regência e tudo mais. Eu tinha um problema muito grande com ritmo, a parte ritmo minha sempre foi uma briga e até hoje. E foi muito engraçado, porque eu lembro que a banda inteira chegou lá em Senador Cortes e eu ainda não tinha chegado, isso ligando para mim, e eu cheguei lá como maestro, né? Eu cheguei, agora pode ter a apresentação que eu cheguei. E foi terrível, assim, foi cômica, porque a minha regência foi uma regência atabalhoada, né? Me mexendo todo, o regente minhoca, né? Todo ali se dançando, se remexendo, para poder não perder o compasso da música, não perder o ritmo, e os músicos também ali querendo rir, o meu jeito ali, totalmente improvisado. Algo que me incentivou muito foi, com 2 meses que eu havia ingressado na banda, né, houve um teste, havia um desfalque na cozinha, né, na parte da percussão, e houve um teste para percussão. E eu pude fazer esse teste, eu e Lailton, que também era da minha turma, entramos para compor ali a cozinha, juntamente com o Jardel, que estava perto de receber o seu instrumento, né? Então, a gente chegou para ajudar ali na cozinha. Isso para mim foi muito bom, né? Foi mais um incentivo ainda, porque a gente já podia fazer parte da bancada e estar ali vivendo cada vez mais o que era a banda. Eu me lembro de algumas experiências bem marcantes. A primeira delas é quando a gente ia fazer os festivais de música colonial na cidade de Juiz de Fora, em que nós nos reuníamos, dava um jeito e passávamos uma semana, 15 dias, eu acho, fazendo festival em Juiz de Fora, ficando todo mundo junto numa casa, era um momento bastante divertido. Lembro também das vezes que a gente foi ao Rio de Janeiro para fazer aula. A gente juntava dinheiro durante o carnaval com a Furiosa, pegava esse dinheiro para ir fazer aula no Rio de Janeiro com o José Carlos de Castro, que justamente a gente tinha conhecido no Festival de Música Colonial em Juiz de Fora. Fora isso, tinham as festas que a gente fazia na casa da Daiane e da Lisiane, que era no sítio, e a gente chamava de Clube 24 de Setembro, que era um momento interessante porque a gente mesmo se reunia para fazer um momento de confraternização no final do ano ou quando a gente quisesse.
Me lembro muito também das aulas com o Daniel, que o Daniel vinha a Mar de Espanha com bastante frequência e a gente ficava, tipo, batendo na casa dele 7, 8 horas da manhã e ele tinha saído para se divertir com o pessoal, encontrar com o pessoal e a gente querendo fazer aula 8 horas da manhã com ele. E eu acho que a experiência mais marcante, assim, que eu tenho foram dos grupos que a gente montou. A gente tinha vários grupos que nós, alunos mesmos, montávamos para fazer música de câmara. A gente até venceu um concurso uma vez com um grupo chamado Alegreto, e fora isso a gente tem várias gravações de quarteto que a gente tocava, eu, Saulo, Daiane, Lisiane, o Carlos Eduardo, o Iago, todo mundo que é da nossa geração. A melhor lembrança que eu tenho, assim, quando a gente ia participar de encontros de bandas, conhecer outra cidade, outras bandas, a gente interagia com outros músicos. Como escola, né, a gente sempre, um aluno ou outro sempre passou em concurso, né, então sempre era um número menor do que as outras bandas. Geralmente 15, o mais que a gente conseguiu chegar a 17, enquanto as outras bandas eram 20, 30, às vezes até 40 componentes. Mas quando tocava a gente tinha muita qualidade, né, e assim, todo mundo apreciava isso, era uma banda pequena, mas com muita qualidade, né? Fazia dinâmica, né? Às vezes forte, às vezes piano, então isso sempre marcou muito, né? Quem assistiu a nossa banda em apresentações, encontros de bandas, então isso foi sempre muito marcante para mim. No momento em que eu estava tocando o trompete por alguns anos, eu tive um probleminha de saúde que me impossibilitou de tocar o trompete. E aí eu fui para o naipe de percussão, graças a Deus deu muito certo lá. E o coronel levou a gente, todos os alunos, né, para conhecer a banda lá do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiro. Foi bacana demais, foi um marco, assim, ficou bem marcado. Conhecemos o quartel do Corpo de Bombeiro, a banda, foi muito bacana. Naquela ocasião, a banda, o Corpo de Bombeiros estavam fazendo aniversário e o Flamengo também. E então eles se uniram para fazer um concerto. E naquela apresentação foi possível vivenciar, bem próximo, o que era uma banda profissional, o modelo de músico para o qual nós estávamos sendo preparados. A gente nunca deixou as dificuldades impedir que o estudo acontecesse. Então, assim, eu lembro do meu irmão, que estava um pouco uma turma à frente da minha, o Steve, o Adriano, o Bruno, o Willerson, o Daniel também. Então, assim, a gente se reunia na escola para poder estudar. A gente fazia aquele momento, né, de estudo acontecer. Lembro da época que a gente se reunia na casa dos amigos, né? Cada um levava seu instrumentinho. Até antes de tocar os instrumentos, quando a gente ficava solfejando, né, as lições, a gente se reunia na casa dos amigos para ensaiar, para treinar as lições. Grandes lembranças, grandes amigos. Os desfiles de 7 de setembro, né, eram desfiles memoráveis. Né? De fato, a cidade parava para ver a banda passar. E eram muito bonitas as apresentações, tudo muito bem ensaiado, né, coreografia, né, era muito legal. Né? Então era muito bonito ver aquelas apresentações e o público também adorava. Então também trago muito carinho dessa época das apresentações de 7 de setembro. Eu lembro quando eu fui ficar de pé para solar uma música que era Nuvens que Passam, clarineta totalmente descoberta, clarineta em evidência total, eu devia ter 13 anos, 12 ou 13 anos, não me lembro. Então, assim, foi bem emocionante, bem desafiador, nervosismo total ali já, né? Todo mundo te olhando, foi numa apresentação, era a principal apresentação da banda, né? Que era no aniversário da banda. Então isso marcou muito, assim, como garoto ainda, né? E ficar em tão evidência. E eu lembro que a banda era enxertada por outros músicos profissionais já, que era da PM, e tinham os amigos dos ex-alunos, que era o Marco Antônio, trazia um aluno da Marinha, trazia um integrante da banda da Marinha, da Aeronáutica na época. Tinha o Marcelo, que vinha do Bombeiro, também trazia os amigos. Então aquilo, ser amador ainda, ter que solar diante de uma banda, sabe, foi uma experiência assim, muito marcante quando eu solei a primeira vez a música Nuvens que Passam na banda de música.
que os jovens hoje, ele tem milhões de opções, né? Milhões de opções e tudo é muito fácil. Eu acredito que o trabalho com a música torna esse aluno, esse adolescente muito mais perceptivo, muito mais sensível, muito mais humano. E eu acho que esse é o grande trabalho, é criar seres humanos melhores, para eles se tornarem pessoas melhores numa sociedade. Eu acho que essa é a grande importância. E dar a oportunidade de esses jovens estudarem um instrumento. A gente sabe, quem já estudou música sabe o quanto é caro o estudo no instrumento, como é difícil você comprar esse instrumento, ter acesso a ele, ter a oportunidade de estudar. Eu acho que esse trabalho da banda, o grupo faz muito bem. Então, ele faz com que essa música chegue a todos. E a gente sabe pela nossa história, né, que a música sempre foi elitista. É só para quem tinha dinheiro, para quem tinha dom, né? Se eu não tiver dom, eu não vou poder estudar música. E o que a banda vem fazer é justamente o contrário. É levar essa música a quem realmente quer, a quem realmente precisa, é dar oportunidade iguais para todos. Isso eu acho muito bacana. Então, assim, poder gerar novos sonhos para esses alunos, para esses meninos. Quem é que podia sonhar que poderia participar de uma banda militar, de uma banda da aeronáutica, uma banda da marinha, assim, no contexto social de uma cidade pequena como o Mar de Espanha? Então, eu vejo esse trabalho como assim, criar novas perspectivas de futuro para o pessoal, para uma cidade pequena, isolada de um centro maior. Então, eu vejo o grande barato disso tudo é criar oportunidades de poder sonhar em ser algo que poderia não ser em outra época, algo acessível, né? Que é o estudo da música, é ser um músico. Esse gosto pela música e essa possibilidade de poder viver de música, isso foi a banda 24 de Setembro que me deu e eu sou muito grato. A banda ela tem uma importância muito grande para a nossa cidade no contexto social, porque ela é uma formadora de profissionais. Ela não só uma banda para tocar na rua, ela é uma banda que ela forma aluno. Então, com essa formação, ela gera a possibilidade da pessoa trabalhar. Então, isso aí no lado social, acho que é muito importante. Tem pessoas como meu filho mesmo, que eu gosto sempre de citar, que não teria condições de fazer uma faculdade às vezes e que conseguiu através da música um bom emprego. Então esse lado é muito bom. Quando a banda ela foi inaugurada, ela tinha a proposta de mostrar um mundo diferente para os jovens de Mar de Espanha, porque até então não existia nenhum projeto social. Eu vejo que a escola, ela não só apresenta música, mas apresenta um novo mundo para os jovens, que pode ser alcançado pela música. No meu caso, eu ainda aluna da banda 24 de Setembro, eu tive a oportunidade de tocar na orquestra de Juiz de Fora. Com ela fiz viagens, toquei em algumas salas de concerto. Então, a música, a banda 24 de Setembro, ela proporciona cultura, não só para os alunos, como para a própria população de Mar de Espanha. Quando eu entrei na escola, o então presidente Coronel Geraldo, ele sempre falava com a gente sobre estabilidade. Então isso sempre foi incutido na nossa, pelo menos na minha cabeça, que a estabilidade vinha com estudo e concurso, né? Mesmo não tendo seguido a carreira militar, o meu emprego, graças a Deus, foi conquistado com estudo, através de concurso público. Então isso para mim foi muito importante. Se não tivesse tido essa oportunidade na escola, provavelmente não estaria hoje onde eu estou. Tudo que eu conquistei na minha vida foi através da banda. Assim, não só financeiramente, ou então profissionalmente também, mas eu acho que uma grande família ali, além da minha, que a gente já tem, né? A gente nasce com uma família, e ali se tornou uma outra família muito maior. Assim, eu acho que os ensinamentos que eu tive ali foram muito mais importantes que eu tive no ensino fundamental. Assim, a disciplina,
a própria educação musical mesmo, que aquilo abriu de horizonte para mim. Eu era um menino muito tímido, então eu tinha que tocar e levantar para solar, essas coisas todas. Foram várias barreiras que eu fui vencendo, e aquilo foi sempre me ajudando, e eu me dava muito bem no início, assim, eu era muito bom, assim como todos os alunos, todos os meus amigos que eram alunos também, a gente se encontrou, uma turma perfeita, assim, sabe? Então, eu não sei mensurar, assim, mas eu acho que 99,9% de importância assim, na minha vida até hoje. Sempre que eu estou em Mar de Espanha, sempre que eu volto, eu faço questão de ir lá, saber como é que tá, entrar em contato. Torço muito para que aquilo continue dando certo e gerando muito mais alunos como meus amigos foram, né? Que consigam êxito na vida, tanto ou na própria carreira musical, ou então também como um pilar, né? Eu acho que uma direção, a banda de música, a disciplina que a banda de música tem, ela te dá uma direção na vida, assim, ela te dá um trilho certo. Eu comecei a estudar música, é uma coisa que me completa como pessoa, e com o tempo surgiu a oportunidade da Marinha do Brasil, no Corpo de Fuzileiros Navais, abrir um concurso no ano de 2000 para ingressar no ano de 2001, que foi o concurso que eu fiz. Consegui êxito. Hoje eu estou na Marinha, já completei 20 anos de carreira, e eu não consigo me ver atuando em outro campo, a não ser na música e nas bandas militares. A banda 24 de setembro é ela que me fez ter uma profissão, né, inicialmente, e ter assim a aptidão para uma profissão que eu simplesmente desconhecia, que era de músico, né, especialmente na área militar. Eu simplesmente desconhecia, eu não sabia que existia um músico militar. Fui aprender isso na banda de música. Essa possibilidade, né, de se aprender música gratuitamente, sem a compra de instrumento musical, porque a banda fornece por empréstimo os instrumentos, né, e a possibilidade desses jovens galgarem esse emprego, que é um emprego estável, né, você ser militar, ser sargento, né, da Marinha, do Exército, Aeronáutica, Polícia, dá uma estabilidade financeira. Isso mudou, né, isso fez uma mudança grande no status social de muitas famílias. No meu caso, por exemplo, que venho de uma família humilde, que não teria condições de ir para um grande centro, uma grande cidade, para fazer uma universidade pública, né? Isso só foi possível para mim porque eu tinha um emprego estável, né, que era ser sargento da Marinha. Isso me possibilitou ir para um grande centro, que é no Rio de Janeiro, e seguir meu sonho, que era fazer uma universidade pública, uma universidade de música, né, e, se possível, pública. Então, isso foi graças a esse incentivo, né, que foi dado pela banda 24 de setembro. Então, outros como eu, né, eu tive a oportunidade de fazer a universidade, seguir uma carreira acadêmica, fazer mestrado e mesmo doutorado no exterior. Para quem era oriundo, né, de uma pequena cidade, família humilde, né, minha mãe era empregada doméstica, não tive um pai, né, meu pai nunca me ajudou a me criar. Então, isso foi uma possibilidade muito grande de mudança na minha vida, que acabou, né, mudando a vida de meus familiares, né? Então, hoje nós temos uma situação social muito melhor e confortável do que nós tínhamos, né, na minha geração anterior, né? Então, isso foi muito importante e a gente não imagina que a música pode fazer isso. Então, ela pode sim, mas se tiver essa indução causada pelo poder público, como foi o caso da banda 24 de setembro, né? Na época, temos que agradecer as pessoas, né? O prefeito da época, o seu Jair Rezende, né? E os outros prefeitos que se sucederam, que continuaram a ajudar. Essa organização feita pela presidência, primeiramente, do Coronel Geraldo, e outras presidências que se sucederam, como do Zé Maria, como da Dona Norma, que continuaram com essa força de manter essa escola pública e gratuita e formando pessoas para a carreira musical profissional. Bem, fora outra contribuição
né, que também é muito importante, é continuar com essa cultura da cidade, com a música de Mar de Espanha, né, tocar essa tradição das bandas de música, né? Uma cidade sem banda, uma cidade que não tem uma banda para tocar no coreto, é muito triste, isso faz parte da história, né, das cidades brasileiras e do mundo. Nós temos a nossa banda que toca no coreto, nós temos esses músicos que tocam no carnaval de Mar de Espanha, isso faz parte da cultura. Então a banda, ela é uma organização que também cuida da cultura. Talvez a escola de música, para que as pessoas acompanham de forma mais distante, as pessoas não entendam, né, a força da escola de música, a importância dela como braço cultural aqui do município, né? A escola de música, a gente costuma falar sobre o selo de qualidade 24 de setembro, né? Quando a gente vai nos encontros de música, de bandas, né, aqui da região, tem bandas excelentes de várias cidades, realmente, bandas de muita qualidade, mas realmente, quando a banda de música toca, a banda de Mar de Espanha toca, é diferente o seu repertório, é diferente a sua dinâmica, você percebe que é uma banda diferenciada, né? Sem querer puxar sardinha, mas é assim nos últimos desde esses 20 anos que eu tenho acompanhado a escola de música, tem sido assim, motivo de orgulho e, sem dúvida nenhuma, uma das maiores instituições que nós temos na cidade em termos culturais. É uma integração entre as gerações, é uma integração, né, entre as famílias de Mar de Espanha, né? Muitas vezes eu lembro, né, de até mesmo casos de pais que aprendiam junto com os filhos, então acho isso muito interessante, né? Então é uma coisa que tenho certeza que nunca irá acabar a banda 24 de setembro, porque nunca a sociedade, não só os ex-alunos, mas a sociedade não deixará, né, isso acontecer, porque isso é um valor inestimável para a cidade cultural, né? Eu espero que cada dia mais a nossa cultura da nossa banda 24 de setembro seja reafirmada na cidade, e não só na cidade, como ela é conhecida nacionalmente através de seus alunos. A banda 24 de setembro entrou na minha vida num momento muito difícil. Eu estava passando por um problema de saúde e até por conta disso, né, eu me tornei um adolescente muito depressivo, muito deprimido, né, e a banda 24 de setembro veio como uma salvação na minha vida. Depois de ter entrado na banda 24 de setembro, né, eu aprendi a lidar melhor o lado social, né, a entender o problema que eu estava passando, né, e até mesmo, digamos que, a melhorar esse quadro depressivo que eu tinha. E justamente por conta de todo o processo de enriquecimento que a banda traz, não só na parte teórica, na parte instrumental, mas também nas relações sociais. E isso me ajudou muito na época. Eu tenho certeza que, por mais que eu nunca tivesse desejo de seguir uma carreira musical, né, ou até mesmo uma carreira militar, como muitas pessoas seguiram, né, a banda me ajudou sim na minha escolha profissional. E sem sombra de dúvidas, hoje, se eu sou um profissional da saúde mental, eu devo à banda 24 de setembro. É impossível dizer que a banda 24 de setembro não é uma segunda casa, uma segunda família, com vários pais e mães. A banda 24 de setembro, ela é pai e mãe de todos que por ela passam. Santos jovens desta terra, acreditem em vocês próprios. Forjem agora o alicerce que lhes irão sustentar no futuro. E esse futuro para vocês poderá começar hoje, agora, aqui mesmo. Despendemos o nosso incontido esforço para beneficiá-los. Muitos talvez desejassem em outras épocas dispor de uma oportunidade como esta, que lhes oferecemos agora, porém viram-se frustrados em não consegui-la. Os objetivos do curso não estão restritos apenas em ensinar-lhes a arte do domínio de instrumentos musicais, mas também, em igual prioridade, oferecer-lhes a opção da carreira militar e nela ingressar já como profissional músico e na graduação de terceiro sargento, seguindo-se daí através de promoções até o posto de capitão. Essa carreira militar que enfocamos lhes dará, se abraçada, a segurança social e tranquilidade familiar tão carentes e frágeis em nossos dias. Sinta, pois, você mesmo a emoção de tocar o verde com a infantaria do nosso exército, ou ainda a de constatar as águas límpidas do nosso Atlântico através da nossa gloriosa marinha.
E quem sabe de rabiscar os céus desta pátria amada com a força da nossa aeronáutica. E se na terra, com a guarida das nossas polícias militares ou ainda dos corpos de bombeiros militares que aí estão, todos à espera de vocês, que outra coisa não serão, no amanhã, que os responsáveis pelos sagrados destinos do Brasil.